Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao curso de Introdução à TCC na Infância. Eu vou explicar para vocês de forma muito didática e prática informações sobre como atuar com as crianças, como intervir com os pais, como desenvolver um raciocínio clínico mais eficaz para atender esse público. Então, ficou interessado, se interessa nesse tema, preste atenção aqui que vai ser uma aula realmente muito produtiva para a sua carreira. E aqui vou começar me apresentando, né? Quem sou eu? Falar um pouquinho da trajetória acadêmica. Eu sou Maiana Fonseca. Eu sou especialista em psicologia da saúde, desenvolvimento humano e hospitalização. E aí, na sequência, fiz mestrado e doutorado em psicologia. E aí, também, desde 2017, eu ministro cursos, grupos de estudos de supervisão em TCC na infância. Então, há bastante tempo eu venho falando sobre esse tema que eu sou apaixonada. Eu sou realmente apaixonada pelo trabalho com TCC na infância. E venho fazendo supervisões, grupos de estudos, criei um instituto, né, desenvolvi um instituto, e nesse instituto tem equipes de psicólogas que trabalham em parceria comigo, então realmente esse universo é encantador e é uma prática que eu sou apaixonada. Fala um pouquinho dessa trajetória. Na graduação eu fiz muitos cursos, eu amava ir para congresso, e eu gostava muito de estudar desenvolvimento infantil, era um tema que realmente me interessava demais. E quando eu fui para o mestrado e doutorado, no mestrado ainda, eu queria trabalhar com crianças. Tive um problema na pesquisa, precisei mudar para a relação materno-infantil, que é outro tema que me interessa muito. Mas essa temática de estudar desenvolvimento, de estudar o universo infantil, eu fiz estágio em hospital de pediatria, realmente eu sempre gostei muito. Mas eu tinha uma dificuldade. Eu não vi TCC na infância, na graduação. A gente tinha uma disciplina de behaviorismo na época e algumas optativas de TCC. Algumas optativas de TCC que eu não cheguei a fazer. Eu terminei na graduação e fui para psicodinâmica. E eu fazia cursos, depois eu fui, na época do doutorado, eu comecei a fazer cursos em TCC, cheguei a iniciar uma especialização, mas por causa do doutorado eu não consegui terminar, precisei parar. E eu tinha uma dificuldade de forma geral, né? Praticamente todos os cursos que eu fazia. Eu entendia a teoria, mas eu ficava com muita dificuldade de colocar na prática. Como eu fui fazer essa transição da psicodinâmica para a TCC, e no trabalho com crianças, né, a primeira que eu fiz, eu fui entender a TCC com adultos, passei um ano atendendo adultos, mas antes disso eu já estava há vários anos estudando, e aí passei um ano atendendo adultos com supervisão, e depois eu comecei a atender crianças. Foi o percurso que para mim fez mais sentido. Nada não tem que ser assim, foi só que para mim fez mais sentido. E quando eu fazia esse curso, eu ficava assim, tá, eu entendi. Eu entendi a teoria, mas na prática, quando eu tiver eu e o paciente, como é que eu coloco lá? E aí, quando eu comecei a ministrar cursos em TCC na infância, eu tinha esse propósito, de explicar de uma forma que ficasse clara a prática. A teoria é fundamental, tanto que eu fui fazer mestrado e doutorado. Eu gosto muito de trabalhar com evidência científica, por isso também fui para TCC, por ser padrão ouro para vários transtornos. Só que, para mim, precisava, assim, para eu conseguir entender, para eu conseguir praticar, precisava ser uma coisa mais pro concreto, sabe? Com exemplos, trazendo na prática, para que eu conseguisse fazer a conexão com a teoria. Então, quando eu resolvi fui desenvolver os cursos, os grupos de estudos, os grupos de supervisão, eu tentei sempre fazer esse exercício, trazer para a prática, 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 para ficar mais claro, né? Como é assim que eu aprendo, é assim que eu entendo, eu percebi depois que essa é uma dificuldade que não era só minha, que muita gente entende a teoria, faz lá o curso todo, entende a teoria, mas e agora como é que eu faço? A pessoa fica na dúvida. Então, percebendo que essa é uma dificuldade de várias pessoas, eu tentei traduzir ao máximo as minhas aulas para que fique realmente didática, prática, que você consiga fazer a ligação entre as duas coisas, o que a teoria e a literatura científica trazem, e como é que você vai executar isso no consultório. Então, eu trago para vocês esse propósito aqui de fazer essa conexão. E os temas que a gente vai trabalhar hoje, né? Nós iremos falar sobre mitos e verdades sobre a TCC. E aí tem várias coisas que eu também pensava, né? Eu sempre dizia assim, não vou atender em TCC, nunca. Nunca vou atender crianças lá atrás, antes de me apaixonar por isso, né? Antes de entrar na graduação. E aí acabei nos dois. Apaixonada por TCC na infância. Por quê? Porque tem muitos mitos, né? Sobre o trabalho com crianças, muitos mitos sobre o trabalho em TCC. Então, fui desmistificando e vendo que, na verdade, era uma área que eu amava. E aí vou convidar vocês aqui a desmistificarem alguns mitos também. A gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. A gente vai dar uma passada geral sobre TCC na infância. A gente vai falar sobre os pilares para ter um raciocínio clínico mais eficaz e como ter um bom trabalho com pais. Como fazer um bom trabalho com pais, que eu percebo que essa é uma outra grande dificuldade dos psicólogos. Como é que você... Eu escuto muito assim, né? Tá, com as crianças eu sei o que fazer, mas eu vou até trazer essa fala na aula, mas com os pais eu tenho dificuldade. E aí,
essa dificuldade normalmente é porque ninguém explicou, ninguém ensinou pra gente como fazer. Então, não se preocupe que hoje eu vou dar aqui as noções introdutórias. Eu quero plantar sementinha. Em um curso introdutório, eu não consigo explicar tudo que a TCC traz, porque é um mundo de coisa, né? Não dá para em um curso você ver absolutamente tudo. Mas eu vou trazer aqui a parte introdutória principal, para que a partir daí você consiga ter insights de por onde ir, por onde estudar, o que aprimorar, tá? Que tem uma linha do seu raciocínio clínico, ele começa a ter uma linha, assim, de começo, meio e fim de por onde ir, tá bom? Então, vamos trazer aqui um GPS que lhe guie nesse processo de aprimorar o seu raciocínio clínico, aprimorar a sua futura prática ou a sua já prática profissional. A gente vai iniciar falando sobre mitos e verdades sobre a TCC. O que é que você já ouviu falar? Me conta aí, né? Pensa, depois você me conta. Pode digitar para mim por mensagem ou mandar áudio. Quais são os mitos que você conhece sobre a TCC? O que é que você já ouviu falar que lhe fez às vezes olhar assim, acho que TCC não? Não, acho que isso não dá muito certo, não. O que é que já lhe fez pensar de mitos sobre a TCC? O que é que já refletiu, que já ouviu também de mitos sobre a TCC? Eu vou trazer aqui alguns mitos que eu escuto bastante. A TCC é distante e fria. A TCC é tecnicista. Ela não respeita a singularidade. Ela só trata o sintoma. Ela ignora o passado. E isso é uma coisa que eu escutava muito na graduação. Como a gente não tinha tido na grade mesmo, porque eu me formei em 2010. Foi a formatura, eu terminei as disciplinas em 2009. Então, faz muito tempo, né? Sou das antigas. E nessa época não tinha obrigatório de TCC na graduação. Então, a TCC era vista como esses mitos eu ouvia todos, né? Ela é distante, ela é fria, ela é tecnicista. E eu pensava, nossa, mas eu gosto tanto, né, da ligação com o outro. Eu acho que essa relação terapêutica, ela é tão importante. Eu não vou para uma abordagem que é só técnica. Gente, isso não existe. Não tem fundamento nenhum na literatura pensar na TCC como tecnicista. Não existe. Vou explicar por quê. Aaron Beck, que foi quem criou a terapia cognitivo comportamental. E lá atrás, nos primeiros, né, nas primeiras publicações, ele já falava sobre a importância da relação terapêutica. Judith Beck, no livro dela, assim, que é um clássico sobre a TCC, ela traz princípios da TCC e um deles é a relação terapêutica. Então, assim, uma das bases fundamentais, tanto que Aaron Beck cita Rogers, né? Um dos princípios fundamentais da TCC é a relação terapêutica. E isso foi sendo cada vez mais estudado. Então, tá desde os primórdios até hoje se fala sobre, e cada vez mais se reafirma, a importância da relação terapêutica. A questão é que a gente não para aí. A relação terapêutica, ela é extremamente importante. A gente tem várias estratégias para como manejar da melhor forma possível essa relação terapêutica, mas a TCC vai além disso. Agora, é um dos pilares fundamentais a relação terapêutica. Então, ela não é distante e fria, tá? Um outro mito é que ela é tecnicista. Se você for pegar todos os autores sérios da TCC, eles dizem a fundamentação da terapia cognitivo-comportamental é a conceitualização cognitiva, é a formulação do caso. O que, Maiana? O que é isso? A TCC, né, quem é os autores principais dessa abordagem, dizem pra gente não pegar técnicas e usar como se fosse uma letra de truques. Esse termo, uma letra de truques, é Robert Friedberg que traz, que é um dos autores, assim, um dos grandes precursores da TCC na infância. E ele traz, não usem uma letra de truques, não usem técnicas como se fosse assim, qual é a técnica, a gente escuta muito, né? Qual é a técnica melhor para isso? Qual é a técnica melhor para isso? Depende da conceitualização. Apesar da conceitualização não ser unanimidade na literatura, né? Mas os terapeutas experientes normalmente trazem todos isso, que Judith Beck traz como se ela fosse um GPS para a gente, né? Um guia. Então, não se usa técnica, apesar de existirem protocolos dentro, né? Assim, principalmente na TCC clássica, protocolos para fobia específica, protocolos para depressão, para ansiedade generalizada. Existem sim os protocolos, mas eles são adaptados de acordo com a realidade de cada paciente. Então, ela não é tecnicista de forma alguma. Na verdade, ela combate isso. A ideia é você usar a técnica à luz do mapa do GPS, da conceitualização de cada caso. Eu vou falar um pouquinho mais do que é isso. Mais na frente, quem nunca ouviu falar disso, eu vou falar. Não respeita a singularidade, pronto. Aí a conceitualização traz isso muito fortemente. Por quê? Cada caso tem uma conceitualização. Cada caso tem uma formulação. Você pode ter conceitualizações que são comuns, né? Se elas se parecem muito no caso, em casos de depressão, por exemplo, mas cada um vai ser único. Então, a singularidade na TCC ela é extremamente respeitada, porque a gente olha cada paciente. Apesar dos protocolos, eles existem para as pesquisas, mas na prática clínica a gente precisa adaptar de acordo com a realidade de cada paciente. Tá? A gente não força ao paciente o protocolo, não. A gente adapta o protocolo ao paciente.
só trata os sintomas. Aqui quem fala isso é que não conhece o conceito de crença central na TCC, que tem a ver com a visão, com a tríade cognitiva, né? A visão que a pessoa tem de si, dos outros, do mundo, do futuro. Com as crianças, Marina Guzmão e Renato Caminha trazem a visão de si, da família e dos outros. Eles não trazem tanto o futuro porque a noção de futuro da criança é mais vaga, né? Mas as crenças centrais são as partes mais rígidas que a gente tem, com afirmações absolutas sobre quem nós somos, quem os outros são, como o mundo funciona. E aqui é algo que é bem profundo, bem profundo. Então, ela não é, de forma alguma, só trata o sintoma. A gente não pega só assim, por exemplo, uma criança que tem, tá quantificada na regulação da raiva, eu vou trabalhar lá técnicas para regulação da raiva e acabou. Não. Eu vou identificar quais são os pensamentos automáticos dessa criança, quais são, sempre que possível, né? Quais são as crenças que já estão sendo formadas. Nos pais também, quais são as crenças desses pais. E aí a gente vai trabalhar, tá? Então, ela não olha o sintoma, só assim, vamos pensar no iceberg, e ela olha só a ponta, de forma alguma. A TCC, também com a conceitualização, ela é profunda. Ela vai lá na crença central para a gente conseguir trabalhar. O que acontece é muita gente não domina a TCC do jeito que ela deve ser feita. E aí fica no raso, na técnica, no sintoma, mas isso não é o que a abordagem traz, tá? O que a abordagem preconiza é que a gente trabalhe também os esquemas ativados. Agora, a gente não começa por eles. Porque se você começar trabalhando esquema numa pessoa, vai dar aquela sensação assim de, calma, você está mexendo em uma coisa que eu não lhe conheço o suficiente. Então, a gente tem algumas sessões na parte intermediária, a gente trabalha, mas de forma alguma a gente fica só no sintoma, tá? Ignora o passado. Esse aqui é um outro grande mito. A questão é que um dos princípios da TCC é que ela é focada no presente. Focada no presente não quer dizer que ignora o passado, mas ela não fica só lá. Ela compreende o passado para intervir no hoje, que é o que nos é possível. A gente não consegue voltar no passado e intervir lá atrás. O que é que a gente consegue? Fazer uma intervenção no agora. Então, a TCC, ela é focada no presente, mas de forma alguma ela desconsidera o passado. Até porque as crenças foram formadas ao longo do desenvolvimento, né? Ao longo da história de vida da pessoa. Então, a gente escuta sim a história de vida dessa pessoa. A gente sim entende, mesmo com crianças, como foi desde a gestação. Vocês viram o roteiro na amnésia que vocês vão receber, né? Quem preencheu o formulário vai ter direito a um drive de milhões, que eu entrego, assim, várias coisas para facilitar a prática clínica. Então, quem tiver acesso vai ver que lá tem um roteiro na amnésia que eu pergunto desde a gestação. E é o roteiro mais completo que eu já vi. Se vocês encontrarem outro mais completo, vocês podem me mandar. Mas esse que eu fiz, assim, tá extremamente completo. E a ideia é que eu pegue a história inteira da criança. Então, a gente não desconsidera o passado de forma alguma. Ele é extremamente relevante. Agora, a possibilidade que eu tenho de intervir é no hoje. Por isso que a gente leva isso, assim, um dos princípios é que ela é focada no presente, sem desconsiderar o passado, tá? Então, assim, a gente tem aqui mitos e verdades. A TCC, ela é muito baseada na relação terapêutica. Ela não foca no sintoma, ela trabalha também as crenças, que são algo mais profundo. Ela é baseada na conceitualização, ou seja, cada indivíduo é pensado como único no processo terapêutico, não tem copia e cola, não existe isso. Apesar de existirem protocolos, não pode existir copia e cola. E a gente não força o paciente a se adaptar ao protocolo, a gente adapta o protocolo ao paciente. Então, prestem atenção aqui que grandes mitos que vocês tinham foram postos por terra. Isso é reproduzido por quem não conhece a TCC a fundo, porque se você estudar desde Aaron Beck que criou, até os autores principais hoje de séries que falam da TCC, vocês vão ver que todos esses mitos aqui não existem. Eles não se confirmam, tá bom? Então, vamos começar desmistificando e sabendo que a TCC é sim uma abordagem que traz a relação terapêutica de forma muito forte, que considera cada indivíduo como único, que vai lá na crença central, então, que vai, né, muito além do sintoma, muito além da ponta desse iceberg, a gente vai profundo, a gente pensa em cada caso. Então, a gente tem sim, às vezes, distante e fria, não tem sim afeto na TCC. Agora, dentro de uma relação terapêutica que é baseada na literatura científica, a gente tem uma ética e a gente tem princípios científicos que embasam o nosso trabalho. E isso é muito importante para que o terapeuta, lá na prática, no dia a dia, na frente do paciente, não se perca. Então, aqui mitos foram botados né, por terra, assim, abaixo, e a gente vai seguir falando sobre fundamentos muito importantes da TCC, nessa parte que você vai compreendendo como que facilita muito a nossa conduta, tá? Aqui fica um pouquinho borrado, mas já pra gente ver. É uma charge. Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Não acha que felicidade pode ser coisa boa para você? Não sei. Quais são os efeitos colaterais? Então, assim, para Charlie Brown dar a abertura para a felicidade, o que ele pensa sobre isso interfere, né? Então, digamos que aqui a emoção de Charlie Brown mais ativa estivesse sendo a tristeza, só que está sendo a tristeza porque tá, né, muita reflexão, para ele isso é muito importante, refletir, parar, pensar. E a gente precisaria trazer evidências aqui para Charlie Brown que ficar feliz também é muito bom, né? Que os efeitos colaterais da felicidade também são muito bons.
Apesar de que a gente vai ver mais na frente que não tem emoção certa e errada, positiva e negativa. Não tem emoções agradáveis e desagradáveis, mas todas elas são importantes. Então, a base da TCC é que existe uma relação entre o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz. Essa charge aqui eu trouxe para exemplificar. E ao longo da aula eu vou trazer vários exemplos práticos para que vocês consigam compreender o que eu estou falando. A gente encerra aqui a parte mitos e verdades sobre a TCC. Fiquem de olho, porque tem muito, muito, muito conteúdo rico nesse curso para vocês.